Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Em dicas de livros, eu vou indicar para vocês um livro, do meu ponto de vista, muito importante, porque estamos vivendo numa era onde temos muita dificuldade de criar filhos. Hoje, você criar filhos no século XXI é um verdadeiro desafio. Não é fácil. A era da tecnologia, eles são muito envolvidos com celulares, tablets, jogos, e tudo isso quer minar a fé do teu filho para que ele seja um homem de Deus no século XXI. É um verdadeiro desafio ser pai no século XXI. Eu acho que quem é pai entende o que eu estou dizendo, Com raras exceções, você tem aí filhos que são extremamente obedientes, piedosos, mas a grande parte dos pais que a gente conversa, cristãos, eles sentem uma grande dificuldade de criar filhos no século XXI. Então, um livro como esse, ele é muito pertinente. Futuros Homens, de Douglas Wilson. Douglas Wilson, eu tenho aqui várias obras dele, escreve muito bem, é um cristão que realmente tem se dedicado a escrever sobre a família, criação de filhos, Os seus livros tendem a falar sobre casamento, e eu acho muito pertinente nos dias de hoje um cristão, um pastor, ele se preocupar em escrever sobre isso, mas não só escrever, mas como atuar também nessa área tão difícil, porque não adianta nada você ser um grande teólogo e ser um péssimo pastor, no sentido de pastorear mesmo, visitar os membros. E a juventude, pessoal, ela está meio que largada na maior parte das igrejas aí, porque tem líderes que não se preocupam com uma área tão vital da igreja. E Douglas Wilson, esse livro aqui, ele foi produzido nos Estados Unidos em 2012, com tradução para o português em 2013, portanto, bem rápido, a tradução. E aqui é um livro que eu li aqui uma parte, e eu achei muito interessante as colocações dele, que ele fala que a descrença está presente, ancorada no presente, Então, existe um ar de descrença, de incredulidade no século XXI. E nós precisamos rever os nossos ensinos e levar os nossos meninos à masculinidade madura e piedosa. Eu acho interessante as colocações que são apresentadas aqui no livro. Ele cita vários exemplos, mas ele fala também sobre a questão da masculinidade, que é algo que tem preocupado bastante, até porque o mundo hoje, a mentalidade, ela foi moldada pelo marxismo cultural, pessoal? São pessoas moldadas que ninguém mais sabe se o homem é homem, se a mulher é mulher, ideologia de gênero e toda essa coisa. E aqui ele fala sobre o perfil da masculinidade, certo? Ou seja, que o homem tem que ser homem, E que ele cita até um exemplo muito interessante de um filho que defendeu, a irmã e foi brigar com outra pessoa lá, e ele ganhou até um dinheiro sobre isso. O pastor, as pessoas ali não entenderam, mas ele explicou, porque isso está raro acontecer, Os homens estão perdendo a masculinidade. Não que o ato que esse jovem fez em si esteja certo, mas nós estamos percebendo uma falta de masculinidade. E aqui é apresentado nesse livro, de uma maneira muito especial, essa questão, a efeminização e a masculinidade bíblica, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, certo? Então o livro realmente é muito pertinente para os nossos dias, Douglas Wilson se sai muito bem nesse livro. E aqui, vou mostrar para vocês aqui o sumário do livro, Aqui fala sobre entendendo o futuro homem, o perfil da masculinidade,
Moldando o Futuro Homem, porque o título do livro é Futuros Homens, como você fazer o seu filho ser um homem de Deus. Futuros homens de Deus, tá? Então ele coloca aqui um chamado ao pai, um lar pactual, uma sólida alimentação doutrinária que você tem que fazer com seu filho. Eu procuro fazer, mas tem vezes que a gente falha, né, pessoal? Tem que evitar falhar. Discipulado com seu filho. Pegue um bom livro e não vai encher a cabeça dele só com doutrina, explicando trindade, personalidade do Espírito Santo, mas fazer algo agradável para o seu filho. Perguntar a ele o que ele quer estudar dentro da Bíblia, por exemplo. Tá? Então, eu pergunto para o meu filho, você quer estudar o que, filho? Então é isso que a gente tem que fazer, entendeu, pessoal? Não depender somente da igreja, dos estudos bíblicos que são oferecidos na sua igreja, mas você também correr atrás do problema, tá? Da solução, aliás. Então, fala aqui sobre o futuro homem contra si mesmo, os pecados secretos, a preguiça, as trilhas da armadilha do dinheiro, a liberdade cristã, futuro homem e a sociedade, mães e irmãs, igreja e culto, amigos, luta, esporte, competição, garotas. Então, realmente é bem interessante, tá, pessoal? Vocês adquirirem esta obra aí, porque realmente são assuntos contemporâneos, tá? Desprezo pelos modismos, a liberdade em maconha. Então, é isso daí. Tá aí um livro, uma indicação para vocês aí de 2013, pela editora de literatura reformada, tá? Um excelente livro. Parece-me que no ano passado o Iago Martins fez alguns comentários negativos sobre Douglas Wilson, certo? Ele usou provas meio confusas contra Douglas Wilson. Eu vou deixar aqui embaixo deste vídeo, tá bom? Para você ver Douglas Wilson se defendendo de algumas acusações que daqui do Brasil partiram de Iago Martins e lá nos Estados Unidos também algumas pessoas o acusaram. Todavia, existe um vídeo que eu vou deixar aqui também, tudo aqui embaixo, aqui na sinopse do vídeo, tá? Onde uma pessoa que mora lá e que congrega na igreja do Douglas Wilson, explicando o que aconteceu realmente em tudo isso daí. A esquerda, entendeu? É muito forte naquele estado onde a igreja de Douglas Wilson está localizada, e eles tentam de todas as formas defamar a igreja, automaticamente o pastor também, Douglas Wilson, tá? Então, ele tem escrito muito a favor da família, principalmente talvez até porque ele vive num estado, né, onde o esquerdismo está dominando aquela região. Então, esse pessoal é contra a Bíblia, e a gente tem que ter cuidado quando fala sobre alguém, para ver as fontes se elas são realmente, se elas procedem, tá bom? Então tá aí essa dica aí, queridos futuros homens, como criar o seu filho e ser um homem de Deus através de Douglas Wilson, tá bom? Fiquem na paz, até o próximo livro, próxima indicação. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Amém.